Boa noite, meus irmãos. Que possamos estar todos reunidos aqui, envoltos em sentimentos de paz, de alegria, também de abertura e receptividade, para recebermos os ensinamentos, para fazermos as reflexões acerca do Evangelho de Jesus, do caminho e da rota segura que ele nos trouxe para a felicidade. E, antes de nós iniciarmos com o tema da noite, vamos nos lembrando aí do que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, em que Jesus nos traz que onde estivessem dois ou mais reunidos em seu nome, ali no meio deles estaria ele também. Então vamos ter essa certeza de que Jesus se faz presente aqui entre nós e com essa certeza vamos então elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, que nestes instantes possamos sentir a Tua presença, a presença da espiritualidade benfeitora, a nos direcionar, a nos intuir, a nos trazer os mais elevados e os mais nobres sentimentos. Que possamos então nos sentir envoltos, conectados, ligados a cada um de nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, pelo sentimento da solidariedade, da fraternidade, do amor. Que possamos também sentir todo o apoio, todo o socorro que vem em nossa direção, nos ajudando a fortalecer, a nos equilibrar, a nos permanecermos firmes, confiantes, esperançosos e seguros, pois sabemos que jamais estamos sozinhos. Que possamos então entender, compreender e perceber esta ajuda no nosso dia a dia, esta ajuda no dia a dia de cada um de nossos irmãos. E assim, continuarmos a nossa caminhada, certos de que não há desafio, de que não há dificuldade ou adversidade que se faça maior do que nós, que elas estão na proporção das nossas forças e também sinalizam que a felicidade se encontra mais próxima. Que possamos então vencer cada um destes obstáculos e destes desafios com os ensinamentos que deixaste em seu Evangelho, o amor e o servir. Amado Mestre Jesus, que possamos estar também junto a Ti. Que assim seja. E hoje nós vamos então entrar no tema da noite. Esse tema da noite que nos convida a deixar a solidão e partirmos para o caminho da solidariedade. Então, não seja solitário, seja solidário. E para a gente falar sobre esse tema, é importante antes compreendermos sobre a solidão. Então, a proposta hoje é falar sobre a dor, falar sobre a aflição e falar também sobre o remédio, falar sobre a cura. E aqui a gente se lembra também de Jesus, agora no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, em que Jesus nos traz que no mundo tereis aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E quando Jesus nos fala dessas aflições, nós podemos entender como essas dores, e a solidão é uma dessas dores. E aqui a nossa concepção vai ser entender a solidão como essa dor, mas não essa dor que nos convida a sofrer, que nos convida a ficar apáticos, a ficar acomodados. Que às vezes é isso que a gente pode pensar, né? Não, estamos em um mundo de expiação e provas. Jesus já falou que teremos aflições, teremos essas dores, então tá tudo certo. Não, meus irmãos, vamos nos lembrar que Jesus está nos convidando a ter bom ânimo e a vencer essas aflições, porque é esse o papel de cada e toda dor que nos visita. É atuar como um despertador. A dor que desperta, a dor que nos mostra algo que não está indo por um bom caminho e que nos dá essa possibilidade de redirecionar e voltarmos então para o caminho que Jesus nos ensinou. O caminho do bem que vai trazer essa rota segura da felicidade. Então, não é com essa passagem no Evangelho de João que nós vamos nos acomodar a nenhuma situação. E vamos lá então agora compreender essa dor que é a solidão.
Como é que a gente pode entender? A solidão é algo complexo, não é um sentimento único, talvez, né? É complexo, é um misto de emoções, é um misto de sensações, muitas vezes caracterizado por tristeza, por angústia, por medo e até uma dor que pode se manifestar até de maneira física. Não é considerado uma doença pela medicina, mas traz alguns sintomas que a gente por vezes vai perceber, outras vezes não. Às vezes o choro frequente, às vezes a perda de apetite, esse desânimo com relação à vida, a falta de contatos e de relações sociais podem indicar esse processo de solidão. Ela pode ser classificada como crônica, ela pode se tornar também, ou ser classificada como aguda, e ela é democrática. Como assim, né? A solidão é democrática? Nós podemos perceber, a partir de vários estudos, de várias pesquisas que são feitas, que ela se manifesta nas mais diferentes idades. Ela pode estar em crianças, ela pode se manifestar em adolescentes, em jovens, em adultos e também quando nós falamos aí da terceira idade. Ela é democrática e ela vai estar ligada a uma série de situações, a uma série de questões. Podem ser situações pessoais, situações de vida, né, talvez passageiras, ou muitas vezes ligadas também, né, ao contexto em que a pessoa se encontra, né, o contexto familiar e tantas outras questões. Mas como é que a gente pode perceber a solidão? Por vezes, uma criança ou um adolescente, quando ele muda de cidade, ele muda de escola, ele pode experimentar a solidão. Os adultos, muitas vezes, quando perdem o emprego, ou quando os filhos vão embora, ou quando têm uma vida profissional muito atribulada, que demanda, que consome muito tempo e deixam de alimentar as relações pessoais, as relações familiares, né? Isso vai trazendo esses aspectos da solidão. E na terceira idade, como é que o idoso pode se sentir? Por vezes, as limitações, né, que a saúde traz, ele se vê privado de uma atuação mais forte, mais presente na vida social, na comunidade. Os impactos também da aposentadoria e a falta de ter planos e objetivos para após a aposentadoria. Todas essas situações, elas podem definir e trazer, então, esses quadros de solidão. E a solidão vai ter, então, esse conceito, vai ter essa definição. Esses sentimentos de dor, de angústia, de abandono, de tristeza, que vão muitas vezes mesclando e aparecendo em diversos graus, em diversos níveis, né? E aí nós podemos ter também uma outra definição. Uma neurocientista, né, de uma universidade nos Estados Unidos, Stephanie Capacchiotto, ela traz a definição de solidão também no sentido de que é a diferença entre o que se espera de um relacionamento e que se obtém desse relacionamento. Então, é a diferença entre a expectativa do que eu espero obter naquele relacionamento e aquilo que efetivamente esse relacionamento me traz. É por isso que nós podemos falar de solidão, de pessoas que se sentem sozinhas, incompreendidas, abandonadas, mesmo quando vivem numa casa cheia de gente. Então, isso explica esse paradoxo. A pessoa está ali cercada de outras pessoas, mas ela não se sente vista, ela não se sente entendida, não se percebe compreendida e sente então essa desconexão social, que com o decorrer do tempo pode trazer aí sérios sinais, sérios impactos. Mas será que tudo é solidão? Nós vamos entender então que há uma diferença entre solitude e solidão. O que é essa solitude? A solitude é quando a pessoa faz a escolha em estar só. A pessoa escolhe estar sozinha e ali, nesse momento em que ela se desconecta das outras pessoas, ela experimenta uma sensação de prazer, uma sensação de relaxamento e até de satisfação. É aquele momento em que nós nos desconectamos das outras pessoas para nos conectarmos com o nosso interior.
A gente desconecta do mundo externo para fazer essa conexão interna. É a hora que a gente vai refletir. Muitas vezes é o momento em que nós estamos ali realizando, fazendo as nossas preces, né? E aí a gente até se lembra da recomendação de Jesus, né? Que era necessário mesmo esse recolhimento interior, essa desconexão com preocupações, com fatores externos, para que nós pudéssemos nos conectar com a nossa essência, nos conectar então com Deus. Essa solitude, então, essa solidão que é utilizada para reflexão, para autoconhecimento, para a gente pensar sobre nós, sobre as nossas emoções, né, sobre como nós estamos conduzindo a nossa existência, ela é extremamente positiva, saudável e necessária. Então, nós desconectamos, nos recolhemos, ficamos mais introvertidos, mais reservados, fazemos as nossas análises e, na sequência, nós retornamos e colocamos em prática as ações que nós pensamos. Então, a gente volta a se conectar com os outros, que é extremamente diferente da solidão, que provoca preocupação entre os estudiosos, sejam eles psicólogos, psiquiatras, né, ou profissionais da área médica. Por quê? Porque esse sentimento de abandono, de angústia, de tristeza, essa dor que é sentida, como é descrita a solidão, com o decorrer do tempo, pode trazer uma série de impactos bastante negativos, que é o que nós vamos ver na sequência. Os impactos da solidão. Também, né, vários cientistas estudaram e tentaram avaliar quais são os impactos da solidão. Em particular, nós temos uma pesquisadora, né, que ela chama Juliane Holt. Ela é de uma universidade nos Estados Unidos e ela revisou estudos dos quais participaram mais de 3 milhões e 700 mil pessoas, 3 milhões e 700 mil voluntários que responderam várias pesquisas e participaram de vários estudos sobre a solidão. E ela encontrou dados alarmantes. O que ela percebeu nesses estudos que eles, né, trouxeram de conclusões em comum? Que a solidão, essa sensação, esse sentimento frequente e contínuo de se perceber sozinho, abandonado, leva a um grau de risco para a saúde tão alto quanto as pessoas que estão acima do peso, tão alto quanto as pessoas sedentárias e tão alto quanto as pessoas que fumam 15 cigarros por dia. Os impactos da solidão são extremamente danosos. E o que ela percebe com todos esses estudos é que a solidão ela está crescente. Se nada for feito, a previsão é que em 2030, né, daqui a 9 anos, a solidão ela atinja níveis epidêmicos e se torne extremamente grave. Outros estudos agora, né, da Universidade de Chicago, chegou à conclusão que viver sozinho dessa forma, nesse sentimento de tristeza, nesse sentimento de abandono, pode, né, aumentar as chances em 26% de uma morte prematura. O que significa, né, isso? Dessas pessoas que vivem nesse contexto, né, extremo de solidão, 26% delas podem antecipar aí o seu desencarne. Por quê? A solidão ela se compara muitas vezes com um estresse. Né? Então, no nosso cérebro, qual que vai ser o impacto da solidão? A gente vai entrar, por vezes, no sistema de hipervigilância. Entrando nesse sistema de hipervigilância, nós nos tornaremos muito mais ansiosos, nós nos tornaremos muito mais dispostos a ter fobias, medos extremos e a desenvolver depressão. Né? Para o coração, como ela simula um estresse, a vivência de um estresse dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo físico, o que vai acontecer, então, é que vai liberar vários hormônios que alteram os níveis de pressão sanguínea e alteram também os batimentos. Ao mesmo tempo, vai ter um impacto na nossa imunidade. Algo muito sério. Né? Além de trazer também essa questão, né, de impactar um pouco as nossas decisões, porque ela afeta uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal. Muito R aqui, né, gente? Desafiador. Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela tomada de decisões. Isso acaba explicando, muitas vezes, por que a solidão está relacionada a pessoas que usam, às vezes, muito da bebida, né? As pessoas que têm dificuldade em praticar uma atividade física, têm, né, um maior índice de sedentarismo, porque essa capacidade de tomar decisões acaba sendo
prejudicada. Então, só por esse quadro que nós temos aqui, por essas pesquisas que foram realizadas, esses estudos e essas projeções para o futuro, nós já entendemos que o impacto da solidão, ele é muito grande. Ele é muito grave. Mas talvez a gente pense, são impactos físicos apenas. Então, impactos físicos, deixa passar, né? Vai essa existência agora, daqui a pouco a gente tem outra existência, né? Enfim. Mas não é bem por aí, né? Então, esses são os impactos da solidão se nós considerarmos a presente existência. Mas quando a gente vai entender o problema da solidão, nós vemos que vai um pouco além. Qual que é a grande questão que a gente vai agora observar e a solidão se torna então um problema? Outro pesquisador também da Universidade de Chicago, o John Capacchiotto, ele afirma que nós fomos programados para viver em sociedade. Que da mesma forma que a dor física, ela nos protege de danos, de perigos físicos, a solidão, que é entendida como uma dor social, ela tem o objetivo de nos proteger do isolamento, nos proteger justamente desse afastamento da sociedade. Porque ele traz que, se a solidão ela tivesse acontecido desde o início dos tempos da sociedade, o que nós teríamos? O comprometimento da sociedade, porque foi justamente o fato de estar em sociedade, de compartilhar, de conviver, que permitiu que os nossos antepassados pudessem continuar vivendo, reunindo-se em grupos, compartilhando, um complementando o outro ali nessa partilha social, é que foi possível então, no decorrer do tempo, se defender dos perigos. Essa é a razão, né, de nós estarmos em sociedade. E para a gente avançar um pouco mais nessa compreensão dessa necessidade que nós temos, dessa nossa programação para vivermos em relacionamento com outras pessoas, nós vamos recorrer aos estudos de René Spitz. René Spitz, ele fez estudos com bebês, né? Então ele comparou dois grupos de bebês. Um grupo de bebês que foram abandonados, então a partir dos 3 meses as mães não tinham mais condições de cuidar dos bebês e elas os deixavam numa instituição. Esses bebês, eles eram trocados, eles eram alimentados, né? Ali tomavam banho de acordo com horários pré-determinados. Então, em determinado horário, um ambiente muito limpo, muito organizado, vinham ali, né, as enfermeiras, as cuidadoras, que iam lá e faziam o básico, né, desses cuidados. Então, alimentava, trocava fralda, dava o banho, enfim, né? E ele comparou o desenvolvimento de bebês que eram criados numa creche anexa à prisão. As mães estavam presas e os bebês ficavam, então, nessa creche anexa. E qual foi, ali, a grande hipótese que foi levantada? Que os bebês que estavam na instituição, por ser um ambiente mais limpo, mais organizado, com horários programados ali para receber cuidados básicos, eles teriam um desenvolvimento físico e cognitivo maior do que os bebês que estavam ali naquela situação, né, da creche anexa à prisão. Porque a única diferença que existia é que esses bebês que estavam na creche anexa à prisão, eles tinham contato e interação com a mãe, né? As mães interagiam com eles, apesar do ambiente não ser tão estruturado, não ser tão organizado quanto da instituição. A surpresa foi que no decorrer do tempo, as evidências provaram o contrário. Muitos dos bebês que ficavam na instituição ali, que só recebiam o cuidado programado, por falta de estímulo, por falta de contato humano, ou eles adoeceram ou morreram, mas aqueles que sobreviveram tiveram índices de desenvolvimento cognitivo, físico, desenvolvimento motor, menores do que os bebês que estavam sendo estimulados, que tinham interação, troca com as suas mães ali na creche anexa à prisão. E a partir daí eles começaram a entender que essa privação sensorial, que a privação afetiva, ela é extremamente perigosa e extremamente danosa a todos nós. Tá? Dificulta a nossa organização psíquica, dificulta a nossa organização física, traz prejuízos. Depois, outros pesquisadores também, Levine, Harlow, fizeram experimentos com ratos, com macacos, trazendo aí as mesmas evidências, trazendo as mesmas comprovações que o Spitz conseguiu nos colocar. Que o contato humano, que a interação humana é extremamente necessária para a organização da nossa mente, para o equilíbrio também do nosso corpo físico e para que a gente consiga ter um desenvolvimento adequado.
E aí nós falamos, nossa, interessante essas pesquisas, muito interessantes. Mas elas só nos trazem, só nos comprova o que a doutrina espírita já nos ensina. O que é que nós temos, então, de ensinamentos na doutrina espírita? Que o nosso desenvolvimento intelectual, moral, nosso desenvolvimento, né, até das nossas emoções, da nossa autogestão, do nosso autocontrole, né, então essa parte emocional, espiritual e física também, né, todos nós somos então programados sim para convivermos e vivermos em sociedade, que o nosso progresso só se dá a partir dessa interação, da convivência e do relacionamento com os outros. Né? Então, aquela linda analogia com o diamante. Né? Então, um diamante, quando nós pegamos esse diamante, ele é uma pedra bruta. Né? Então, parece muito mais ali com grafite, algo acinzentado, que não tem brilho, que não tem luz. E é no contato com outro diamante, bruto também ali, no decorrer do tempo, que a luz, todo o brilho e toda a luminosidade do diamante se apresenta. É isso, nós somos esses diamantes brutos, dotados sim de todo um potencial, de toda uma luz em nosso interior. Mas não é possível que a gente se lapide sozinho. Nós precisamos de outro diamante para ativar em nós ali no decorrer do tempo, aparando, né, as arestas, liberando, né, toda aquela poeira ali externa, toda aquela escuridão, para que a nossa luz possa brilhar. Então, o que a ciência constata é o que a doutrina espírita já nos colocou, já nos explicou. Mas os cientistas hoje eles estão se aproximando, então, desse entendimento e dessa descoberta das leis divinas, né? Que nós temos lá no Livro dos Espíritos, elas escritas, as outras obras da codificação, né? Vão detalhando ali para nós. Mas agora a ciência está, né, se aproximando disso, que para nós não é nenhuma novidade. Então, faz parte das leis divinas essa solidariedade que une a todos nós. É impossível que a gente consiga ser feliz sozinhos. Não tem como, porque o caminho da felicidade, ele passa pelo outro. Ele se dá junto com o outro. Não é possível, então, que a gente se isole, né, que a gente se torne ali uma ilha e busque ou encontre a felicidade. As pesquisas estão aí para nos trazer isso e a doutrina também nos ilustra claramente esse aspecto. E para a gente, né, ilustrar um ponto, na revista Espírita de fevereiro de 1868, tem uma comunicação, são relatos, né, de psicografias feitas, né, ali Kardec coloca como título de um jovem médium bretão. E aí, numa dessas comunicações, né, a gente vai perceber um pouco dessa relação, do porquê que é importante que a gente conviva com as outras pessoas. Por que nós não devemos, né, entrar, enfim, nesse processo da solidão. Né? Por que isso é extremamente importante? Ele começa falando que o nosso progresso, né, nossa alma, nosso coração, a nossa intelectualidade, tudo isso depende que a gente faça uma troca, que existe uma expansão recíproca. O que é essa expansão recíproca? A comunicação que o Espírito traz, né, que é esse jovem médium psicográfico. Ele vai colocar que todos nós temos algo dentro de nós, seja das nossas experiências, das nossas existências anteriores, que nós podemos compartilhar. E, ao mesmo tempo, nós podemos nos enriquecer. E aqui, gente, não é o enriquecimento material, mas é o enriquecimento espiritual, o enriquecimento moral, aquele que ninguém tira de nós, a partir do aprendizado que nós vamos ter, então, com as vivências, com o contato, com a experiência do outro. E que é um dever nosso fazer essa troca. E quando nós nos insulamos, nós nos fechamos, nós não colocamos aquilo que a gente aprendeu, colocamos o nosso ponto de vista, não compartilhamos, né, o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que é que vai acontecer? É como se nós estivéssemos, né, praticando um roubo. Ele coloca essa expressão, é como se nós roubássemos do outro essa possibilidade de troca, de aprendizado que leva ao nosso progresso. Né? E que faz parte da lei divina
essa troca, faz parte da lei divina esse partilhar. E que todas as vezes que nós nos fechamos e ficamos sozinhos, o que é que vai acontecer? Né? A nossa mente, ela começa então a partir ali pelo caminho da imaginação. E quando a gente vai nesse caminho da imaginação, muitas vezes nós mesmos nos obsediamos com pensamentos que vão se avolumando, vão se tornando inconsequentes e podem nos levar a ainda mais sofrimento, a mais desequilíbrio. E aí ele faz um convite, né? Esse espírito que se comunica por meio desse médium vai fazer um convite que é assim: vivamos, pois, nos outros e eles em nós, de forma que a gente chegue a ser apenas um. Mas apenas um em que sentido? Dessa grande família universal, em que um colabora com o outro, em que um é feliz com o outro e ajuda o outro. Não na dor, né? Porque na dor a gente vai lá, sente, entende, compreende e volta para poder ajudar. Porque se a gente for sentir a dor na totalidade do que o outro está sentindo, a gente vai imobilizar, vai ficar ali junto, chorando abraçado, e esse não é o objetivo. Né? Que a gente entenda, que a gente compreenda, talvez a gente vá até chorar sim, porque pode nos tocar muito, mas que a gente volte e pegue das nossas experiências, do nosso olhar, do nosso caminhar, para então ajudar esse irmão, né, que se encontra ali em sofrimento. Porque ele fala que grandes alegrias, assim como grandes dores, nos quebram, se nós não temos com quem compartilhar, se nós não temos em quem confiá-las. Olha que bonito. E quando a gente olha para os estudos, né, que a ciência tem trazido, que a psicologia traz, eles falam exatamente isso, só que com outras palavras, né, que a alegria é uma emoção que a gente precisa partilhar. Que a resposta mais adequada à alegria, né, que às vezes a gente fica eufórico, né, com gestos, com movimentos que são não finalistas, que não tem muito objetivo, mas a gente fica muito alegre. O que é recomendado é que a gente partilhe, que a gente compartilhe. Mas no caso das grandes dores, da tristeza, o que é esperado então? Que a gente ofereça proteção para aquela pessoa que está triste e ao mesmo tempo dê a ela permissão. Permissão para que ela expresse essa tristeza e a gente dê o apoio para ajudá-la a conseguir encontrar um caminho e se libertar dessa situação. Muito bonito, né? A gente entender isso, que existe essa expansão recíproca. E é aí que nós vamos crescendo e oferecendo a outra oportunidade de crescer também, vamos aprendendo e trazendo aquilo que nós já temos. É uma grande responsabilidade que nós temos, né? De oferecer aquilo que já temos. E aí, a gente precisa agora refletir um pouquinho sobre essa questão mais das causas, né, da solidão, de onde a solidão vem, e nós vamos recorrer também a um outro trecho, né, agora na Revista Espírita de abril de 1858, que está nas Palestras Familiares de Além Túmulo, que é essa frase que aparece projetada agora: só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Então vamos, né, entender qual que é o contexto, né? Ali é um contexto em que as pessoas estão questionando esse espírito, e esse espírito está relatando um pouco como é que são os mundos, né, superiores à Terra, e eles questionam ali, os encarnados questionam, né? Eles se reúnem, eles se agrupam, como é que isso funciona? O espírito responde que sim, né? Todos aqueles que se amam se unem, e aí ele dá na sequência essa frase: só as paixões são capazes de estabelecer, né, aí a solidão em torno do homem. Vamos entender o que é isso? Porque a gente fala, gente, eu já estou me sentindo aqui sozinho, já estou me sentindo abandonado, né? Já tem essa dor, essa angústia, essa tristeza para lidar, e ainda vem falar de paixões, que são paixões, ou de uma outra forma, imperfeições, inferioridades, é que vão estabelecer a solidão em torno de nós? Como assim, né? Além de eu já me sentir sozinho, quer dizer que ainda tem ali uma inferioridade, uma imperfeição que está fazendo com que isso aconteça? Vamos juntos analisar. Dentre as causas da solidão, nós podemos ver grandes dores, né? Dores que estão muitas vezes relacionadas a perdas, né? Alguém que perdeu o casamento, né? O casamento se desfez, o filho, né, que se foi, muitas vezes uma decepção, às vezes uma frustração, aquele amor que acabou. Mas também são causas relacionadas à solidão, algo que a gente não perdeu, mas que a gente esperava, né? Algo que não se perdeu, mas que deixamos de ganhar.
o casamento que não se realizou, o filho que não veio, ou o filho que não veio do jeito que a gente esperava, ou muitas vezes a frustração, a decepção com as pessoas, com os nossos relacionamentos, né? As pessoas não correspondem ao que a gente espera, sejam esses relacionamentos no campo profissional, no campo pessoal, no campo familiar, enfim, né? E a gente vai se decepcionando com essas pessoas porque elas não conseguem nos trazer aquilo que a gente espera. Então, tem esse outro cunho. E por vezes ainda há o medo do julgamento, né? O medo de expor a sua posição, a sua opinião e não ser compreendido e ser julgado pelo outro, né? Muitas vezes há também aí o medo da rejeição, o medo do abandono ou até o abandono e a rejeição reais que efetivamente aconteceram. Então, a gente precisa respeitar muito tudo isso. Respeitar, né? Porque são situações difíceis, são situações dolorosas. Então, respeitando e acolhendo a dor que advém da solidão por todas essas causas, agora a gente precisa ir mais profundamente, né? Então, vamos acolher, saber que nós não estamos sozinhos, mas vamos analisar e entender. Porque para resolver, a gente precisa entender de maneira mais profunda. E a gente volta aqui em um dos conceitos, então, de solidão. Qual é um dos conceitos de solidão? Stephanie Capacchiotto, ela traz então que é a diferença entre o que se espera de um relacionamento e aquilo que nós obtemos. Aqui a gente pode estender, né, quando a gente vê essas causas da solidão, entre o que nós esperamos de um relacionamento, o que nós esperamos de uma pessoa e por vezes até o que nós esperamos dessa existência e não acontece como nós desejamos. E aí, nessa dor que vem da decepção, da frustração, seja com a existência, com o outro, com a relação, nós nos fechamos, nós nos encapsulamos na solidão. Meus irmãos, o que é isso? O que está por trás desse movimento de diante da dor, da frustração, encapsular em ainda mais dor? Humildade não é. Resignação também não é. Esse movimento de diante da frustração, da dor, da perda, que entendemos sim é muito doloroso, né? Mas não estamos dizendo da dor em si. A dor nós respeitamos, nós acolhemos. Mas é a reação diante da dor. Essa reação que se fecha, que se encapsula, essa reação ela passa longe de humildade, de resignação, mas se aproxima muito de egoísmo e de orgulho. Egoísmo e orgulho no sentido de não compreender e não aceitar que as coisas sejam diferentes daquilo que nós desejamos. E às vezes ter uma visão muito limitada no aqui e agora. E às vezes a gente se vê como esse gatinho que aparece aí, né? Então na solidão, quando a gente está vivenciando a solidão, a gente às vezes se vê como esse gatinho, né? Tão pequeno, desprotegido, abandonado, talvez até triste. Mas o que pode estar movimentando toda essa solidão, essa reação à dor, é exatamente o fato de haver dentro de nós um leão faminto do orgulho e do egoísmo. A gente então acha que está um gatinho, mas o que está movimentando tudo isso é esse leão, né, que pode, se não controlado, se não, né, ali trabalhado em virtudes, vai nos comandar e vai fazer com que a gente se afaste ainda mais das pessoas. Tá? Então aqui a gente precisa parar e pensar, se eu estou vivenciando a solidão, o que é que está me levando a isolar das outras pessoas? Por que eu estou fazendo esse movimento, né, de me isolar? Por que eu estou contrariando as leis divinas? Lembrando que as leis divinas elas existem para nos guiar até a felicidade, a perfeição. Se nós vamos na contramão dessa natureza gregária que nós temos, nós vamos encontrar a infelicidade. Então, por que nós estamos, né, nos isolando? Quais são as exigências que as outras pessoas não estão cumprindo e que a gente deseja muito que elas cumpram ou que elas sejam dessa ou daquela maneira? O que é que tem nos feito, né, sentir tão infelizes, tão incompreendidos, tão abandonados e tão solitários? O que está acontecendo? Mas se por vezes é o medo, né, de sermos expostos, de não sermos entendidos, de não sermos compreendidos, das pessoas não nos entenderem, vamos recorrer a um trecho que está lá na questão 936 do Livro dos Espíritos, né, em que Kardec coloca no comentário, uma parte do comentário, ele coloca assim: com o Espiritismo, não mais o abandono.
O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor. Então, se algum de nós se encontra nessa situação, o que a doutrina nos coloca é que nenhum de nós está abandonado. Não se sinta sozinho, não se sinta abandonado. Essa é uma ilusão, verdadeiramente você não está. Pode ser que as pessoas que convivam com você tenham te rejeitado, tenham te abandonado. Pode ser que elas não te entendam, que elas não te compreendam. Mas de verdade, meu irmão, você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Seu espírito protetor, anjo da guarda, sempre esteve com você. Sempre. Jesus, por meio de seus benfeitores, também sempre esteve ao teu lado. Não há razão para sentir abandono. Não há razão para sentir solidão. Há razão para olhar o que é que está acontecendo. Por que o egoísmo e o orgulho estão te conduzindo para esse caminho? E parar e refletir, porque nós já temos conhecimento suficiente. Quando nós olhamos para tudo que a doutrina nos traz, o que nós vamos entendendo? Que nenhuma situação se faz presente a cada um de nós se ela não tiver uma utilidade. Todas as situações que nos apresentam, elas são uma expiação, uma possibilidade de experimentar um pouco, né, situações difíceis que nós criamos no passado, sofrimentos, para despertar em nós, então a dor que desperta, para que a gente entenda e possa agir de uma maneira diferente, corrigir tudo aquilo. Mas pode ser por vezes uma provação, não se refere ao nosso passado, mas se refere ao nosso futuro. É uma oportunidade que a gente supere. A gente supera aquela situação difícil, mesmo quando nós somos abandonados, rejeitados verdadeiramente, alguém, né, fez isso para conosco, não significa que agora a gente tenha que se fechar, abandonar e rejeitar as pessoas. Significa que nós temos que superar, agir diferente. E nessas situações mais dolorosas que causaram um movimento de solidão, é claro que nós temos que ver a responsabilidade que compete ao outro. Talvez o outro não foi confiável, traiu a nossa confiança, né? Desdenhou de nós, nos abandonou, mas isso se refere a limitações dele. Agora é importante que a gente olhe para nós, para as nossas limitações, mas também para as nossas potencialidades e siga adiante e supere. E a superação é o caminho inverso da dor que nos foi causada. Por isso que a dor vem, né, exatamente para nos despertar. Então, se nós entramos nesse processo de solidão porque entendemos ou achamos que o outro não nos compreende, vamos compreender mais aos outros. Se nós somos desrespeitados, vamos respeitar mais os outros. Se por vezes nós somos enganados, vamos tratar sempre com a transparência, vamos usar sempre da verdade e vamos seguir. Se nós entendemos que nos faltou o amor, vamos amar mais. Se nós entendemos que nos faltou dedicação, vamos nos dedicar a uma causa nobre. Porque, meus irmãos, vamos descer desses pedestais do orgulho e do egoísmo, entendendo que o outro tem que nos servir, que o outro tem que fazer como a gente espera. Vamos desce, né? Porque estar num pedestal significa que a gente vai estar sozinho, que a gente vai estar distante. Vamos, então, cair, né, na realidade. Qual que é a realidade? Nós viemos aqui para servir. Esse é o caminho. Porque, se a gente for lembrar, o nosso guia e o nosso modelo é Jesus. E Jesus, ele veio até nós justamente para isso. Jesus, ele veio para nos ensinar também como é que nós poderíamos acabar com a solidão humana. Quando ele nos fala sobre amar ao outro como a nós mesmos, ele nos traz esse mandamento além, né, do amor a Deus. O que ele está nos dizendo? Para que a gente entenda que esse amor começa por nós, em nos valorizarmos, em nos respeitarmos e na sequência irmos descobrir esse amor que não frustra, esse amor que não engana, esse amor que é garantia de felicidade. Mas não é o amor que está ligado ao relacionamento conjugal, é o amor que vai além. Não é também o amor que está limitado à nossa família, é o amor que vai além, é o amor que considera toda a família universal. E se a gente for observar, então, as passagens de Jesus, mas se nós formos observar
Outros tantos nomes, Madre Teresa de Calcutá, quem foi ela? Foi aquela companheira ali dos párias, dos moribundos, Irmã Dulce, a irmã ali que se fez presente aos doentes. Se nós vamos falar do Chico, que se fez presente, seja por meio da caridade material, doando sim, mas da caridade ali moral, de acolher a dor daquelas pessoas que sofriam com a partida dos seus entes queridos. Quantas formas, né, Chico, não encontrou de se praticar essa solidariedade, de se fazer esse homem de bem? Eurípides Barçanufo também, né? Quantas pessoas, e se a gente for olhar para essas pessoas, né, a gente poderia dizer, nossa, mas elas não casaram, não tiveram filhos, mas jamais estiveram solitárias. Jamais. Por quê? Elas estiveram sempre acompanhadas dos beneficiários da sua solidariedade. Então, mesmo que a gente esteja sozinho, mesmo que a gente more sozinho, nós não estaremos em solidão. Por quê? Jamais se torna solitário aquele que é solidário. E quando a gente vai, então, entender essa questão da solidariedade, nós vamos perceber que a solidariedade, ela pode ser entendida, né, como esse sentimento, esse mobilizar, o sair de nós, né? Então, sair dessa cápsula que nós criamos, ir na direção do outro e ali tentar entender o que se passa, compadecer da situação, do sofrimento, da vicissitude que o outro está. Mas há um conceito também, né, da solidariedade no campo jurídico que vai nos ajudar bastante a entender, que é quando, né, uma ou mais pessoas, de alguma forma, elas se comprometem e se responsabilizam de maneira igual, mas também cumprindo as suas responsabilidades particulares, no sentido também da interdependência. Essa é a solidariedade. A solidariedade que percebe, que entende que nós somos interdependentes. Então, nessa interdependência, nós não ficamos, né, ali fechados, isolados em nós mesmos e nas nossas dores. Nós olhamos para a nossa dor, mas nós buscamos superar essa dor indo na direção do outro. Porque no momento em que nós praticamos o bem, no momento em que nós conseguimos nos tornar úteis a alguém, uma sensação imediata, pacificadora, se apodera de nós. E nessa sensação pacificadora que se apodera de nosso espírito, nós podemos então nos sentir mais próximos da felicidade. Nós podemos nos sentir mais próximos de Deus. E aí, efetivamente, nós não estaremos, porque já não estamos, mas nós também não nos sentiremos sozinhos. Esse é o caminho. Todas as vezes, né, que nós nos tornamos bondosos e bons para com os outros, nós somos ainda melhores para conosco mesmo. Olha que lindo, né? Então, é entender que há essa interdependência. Lacordaire tem uma mensagem que também está na Revista Espírita de agosto de 1865, em que ele vai nos convidar a perceber isso. Ele fala assim, que quando nós compreendemos que tudo vem de Deus, e tudo volta para Deus, fica mais fácil entender essa interdependência que nos liga. Que na generalidade de todas as coisas, na generalidade das leis divinas, nós vamos perceber a solidariedade. Nós vamos perceber essa interdependência. Né? É interessante quando a gente para poder, né, observar, a gente vê que isso faz muito sentido. Por quê? Se a gente observar, o que a gente mais tem explicando? Que há uma solidariedade, então uma interdependência, né, ali entre o mundo material e o mundo espiritual. O mundo espiritual ele pode sim, né, continuar existindo sem o mundo material, mas o mundo material não há essa conexão. Né? Ao mesmo tempo, a gente também lê e estuda sobre a solidariedade entre os diversos mundos, né? Que vão aí evoluindo, que vão recebendo ali aqueles espíritos que já têm condições de dar um passo na escala evolutiva. E é isso. Né? E Lacordaire também nessa mensagem nos convida a refletir, dizendo que é natural que a gente perceba essa solidariedade, que nós já temos essa programação para sermos solidários, interdependentes e ajudarmos uns aos outros, porque todas as vezes que a gente vê alguém em situação de necessidade,
nós somos tocados. Um sentimento de piedade nos toca e o nosso desejo é ajudar. Por que muitas vezes isso não acontece? Porque a gente começa a encontrar desculpas, a gente começa a olhar para aquilo que não é tão importante assim, né? Talvez uma desculpa é do que a gente não tem tempo, talvez uma outra desculpa é que a gente não tem o suficiente, e aí ele nos lembra que o que é nosso, né? Qual que é o limite do que é nosso? É nosso aquilo que nos é necessário. Tudo que passa do necessário pode ser destinado à troca, pode ser destinado à partilha daquele que não tem, daquele que necessita. E aí ele vai nos trazer então essa questão da caridade, né? Da caridade como sendo a expressão da solidariedade. A caridade como essa expressão de que nós já entendemos que tudo vem de Deus, tudo volta para Deus, estamos todos ligados e se há essa ligação, é nosso dever então sermos fraternos, sermos solidários. E no momento que nós mobilizamos as nossas forças internas neste caminho, nessa direção, nós encontramos então aquela sensação de paz. Porque aquele que se faz útil ao outro, naturalmente espanta para longe a solidão e chama para perto de si a solidariedade, que nos preenche, que nos traz então essa plenitude que nós tanto buscamos. Não tem como a gente fazer bem ao outro, né? E não sentir que isso retorna, que isso volta a nós, porque na verdade é o bem que está em nós indo na direção de encontrar a necessidade que está no outro. Que é isso que Lacordaire nos traz, né? Quando a gente fala, vem de Deus e volta, nós viemos de Deus. Nós somos as suas criaturas, Deus nos criou. E Ele nos criou já dotados ali dessa essência, né? Da amorosidade, da essência da compaixão, dessa essência da caridade. A gente só precisa fazer crescer essas sementes, mas é essa a nossa essência. Então, quando a gente consegue viabilizar, vai na direção do outro, se torna solidário, esse bem, ele não volta para nós. Esse bem, ele já está em nós e aí ele floresce. Ele começa a dar frutos em boas ações, ações de caridade ao outro, mas também em sensações de plenitude. A nossa vida fica mais alegre, a nossa vida fica mais colorida. Então, se a gente está sentindo falta de alegria na vida, meus irmãos, podemos ter certeza que está faltando esse sentimento de solidariedade que vai se expressar, se concretizar por meio das mais diversas formas que nós temos de fazer a caridade. E aqui, né, vai um alerta. Qual que é o alerta? Né? O alerta é que a gente não deve fazer isso para buscar alguma coisa. Eu faço e estou buscando aceitação, né? Estou buscando que o outro fique me devendo um favor e ali mais na frente, né? Estou buscando um lugarzinho no céu. Não. Lacordaire, ele nos fala, né, dessa questão da solidariedade, da caridade, como a chave do céu. Mas ela deve ser feita e praticada não porque a gente está buscando esse lugar no céu. Não. A gente pode até começar assim, né? Mas é importante que a gente passe a fazer porque nós temos tanto amor dentro de nós, tanta compaixão, tanta misericórdia, que nós damos, nós estamos efetivamente doando. E aqui fazemos da melhor forma possível, doando e não buscando. Então, pouco importa a reação que a pessoa vai ter. Pouco importa se ela vai agradecer, pouco importa se ela vai reconhecer. Importa apenas que nós temos. Nós vamos mobilizar, nós vamos doar e vamos cumprir então com o nosso grande dever de solidariedade. E assim nós nos tornamos então a razão pela qual as pessoas podem continuar acreditando na bondade, na generosidade e podem acreditar então em Deus, nosso Pai, extremamente amoroso, misericordioso, em Jesus, nosso irmão, em tudo aquilo que Ele nos trouxe, em todo o seu evangelho de amor e de serviço, nos direcionando para o caminho da felicidade. Porque quando as pessoas perceberem que nós estamos felizes, nós estamos equilibrados nas nossas emoções ali, naturalmente essas pessoas buscarão entender o porquê e experimentarão.
e experimentando, elas vão se contagiar dessa linda energia, dessa linda vibração que é a doação do amor, que é a caridade, manifestando então a solidariedade e o nosso entendimento. E, agora, para que a gente finalize, essa reflexão, que é uma reflexão, inicial, cada um de nós agora talvez se encontrou nesse processo de solidão, vai poder entender, refletir, fazer esse movimento de solitude, O que é esse movimento de solitude? Então, voltar o olhar agora, buscar compreender o que está acontecendo, o que está me levando para esse caminho da solidão, Qual é a decepção, qual é a frustração, qual é a exigência que eu estou fazendo do outro que o outro, a existência, não consegue cumprir. Volta então depois para estudar a doutrina, para se fortalecer no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tantos exemplos que nós temos, ali no céu e inferno, enfim. Volta, faz esse entendimento, porque o conhecimento esclarece, mas o conhecimento também nos fortalece. E assim que esse movimento estiver pronto, então que nos tornemos instrumentos de Deus, que no dia a dia sejamos então solidários. E aqui nós vamos finalizar na sequência de fazer a prece com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, pois é dando que se recebe. Aliás, tive um erro aqui. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E muitas vezes é morrendo para as vozes do orgulho, do egoísmo, que nós vamos efetivamente viver para essa vida eterna de paz, de alegria, de comunhão, de solidariedade. Que encontrar um irmão nosso seja sempre motivo de alegria. E se nós estamos encapsulados na dor, lembre-se, não estamos sozinhos. Podemos pedir ajuda e romper essas barreiras. E com certeza Jesus vai atender e ajudar a cada um de nós. E agora nós vamos encerrar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos por tantos conhecimentos, agradecemos pelos ensinamentos, que eles possam tocar o fundo de nossas almas, que eles possam iluminar onde quer que haja alguma treva de solidão, alguma treva de desespero, alguma treva de pânico, alguma treva de medo. Que a tua luz, a luz do teu Evangelho, possa então percorrer o coração de todos nós e iluminar com a tua paz, iluminar com as tuas energias, iluminar com os bons fluidos que nos são direcionados neste momento, essas trevas, e que possamos, e podendo ver essas luzes, possamos despertar, possamos utilizar a dor então a nosso favor, encontrando, buscando o caminho e tendo a certeza de que em cada momento que rogamos a tua ajuda, ela vem até nós. Que possamos então orar e aguardar, prestar atenção aos sinais que virão, pois sabemos que somos filhos muito amados de Deus, nosso Pai, que temos um grande potencial, mas que por vezes nos desesperamos. Que esse desespero, que essa solidão jamais seja maior do que a nossa essência. Que possamos fazer então brilhar a nossa luz. E rogamos também, amado Mestre Jesus, que as águas recebam o fluido necessário, o bálsamo salutar, para o restabelecimento do corpo físico, para o equilíbrio do espírito. Amado Mestre Jesus, que possamos sentir a tua companhia,
a tua presença a nos envolver e a iluminar, tocando os nossos corações. Que assim seja.